Olá, criança, tudo bem com você? Vamos agora para mais uma aula de religião. Por isso, se você quiser acompanhar, pega a tua apostila, né, professora? Pega o teu livro de ensino religioso na página 58 e acompanha. Mas antes, nós vamos assistir um vídeo que fala da história de hoje, né? É um vídeo bem curtinho e muito legal. Presta bem atenção, que vai contar a história que você vai precisar para poder fazer as atividades depois. Olá, crianças! A história de hoje se chama Louvor na Prisão. O verso para decorar está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 21, e diz: tendo cuidado de fazer o que é correto. A mensagem é: testemunhamos de Jesus fazendo o que é correto. Paulo e Silas estavam na prisão. Eles podiam reclamar e se queixar disso, mas amavam a Jesus e fizeram algo bem diferente. Vamos ver como eles testemunharam sobre Jesus? Enquanto Paulo e Silas andavam pela cidade, uma moça escrava e possuída por um espírito mau o seguia. Os senhores daquela moça ganhavam muito dinheiro com as previsões que o espírito mau fazia e contavam ao povo o que aconteceria. Por muitos dias, aquela moça seguiu Paulo e Silas gritando: Esses homens são servos do Deus Altíssimo. Eles ensinam ao povo como salvar-se. Mesmo sendo verdade o que ela estava dizendo, não era bom que as pessoas pensassem que os cristãos tinham algo a ver com o espírito mau que estava naquela moça. Então, Paulo virou-se para a moça e ordenou ao espírito mau: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. Imediatamente, o espírito mau a deixou e a moça ficou quieta. Os senhores daquela moça ficaram muito, mas muito zangados. Agarraram Paulo e Silas e os levaram às autoridades da cidade. Esses homens judeus estão causando problema aqui em nossa cidade com seus ensinamentos. Uma multidão furiosa se ajuntou e bateu em Paulo e Silas com varas. Então, as autoridades mandaram prendê-los. Apesar de estarem sentindo muita dor, Paulo e Silas começaram a cantar louvores a Deus na prisão. Era quase meia-noite e um terremoto muito forte abriu as portas da prisão e soltou as correntes dos prisioneiros. O carcereiro pensou que eles tinham fugido e tremeu de medo. Mas Paulo gritou: estamos todos aqui. Então, o carcereiro correu para ver se era verdade. Nenhum prisioneiro tinha fugido. Estavam todos ali. O carcereiro levou Paulo e Silas para sua própria casa, os alimentou e ouviu o que eles tinham para contar sobre Jesus. Senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e você e os de sua casa serão salvos. Antes de amanhecer, Paulo e Silas batizaram o carcereiro e toda a sua família. Paulo e Silas fizeram o que era correto. Louvaram a Deus, mesmo quando coisas ruins lhe aconteceram, e mostraram ao carcereiro o amor de Deus. Você também pode compartilhar sobre Jesus fazendo o que é correto. Vocês viram aí, você viu a história, né? Que legal. Mesmo em situações difíceis, Paulo e Silas louvaram a Deus, eles não tiveram medo, eles não ficaram preocupados, eles apenas louvaram a Deus. Bom, você já viu lá na plataforma, tem outro vídeo falando também, mas agora abra a tua apostila na página 58 que a professora vai explicar a atividade. Alegria no coração. Mesmo em meio às dificuldades, Paulo e Silas tinham alegria, né? Eles tinham motivos para louvar a Deus. Eles nunca desanimaram.
né? Eles louvavam porque eles sabiam que Deus estava com ele e não ia acontecer nada de mal com eles. Se você estivesse no lugar deles, de Paulo e Silas, você cantaria? Eu acho que não. De verdade, eu ia chorar. Eu não ia cantar, eu ia chorar. Mas vocês viram que exemplos, né? Que exemplo que eles nos deram. Por que Paulo e Silas permaneceram na prisão quando houve o terremoto? Né? As portas se abriram, eles poderiam ter fugido. Não, eles estavam ali obedecendo às leis, né? Nas leis da terra. Então ele falou: nós vamos ficar aqui, a hora que der a ordem para a gente ir embora, nós vamos. E vocês viram que depois o carcereiro gostou tanto da atitude dele que entregou também o seu coração a Jesus? Na página 59, você vai ler as frases, marcar V se for verdadeiro e marcar F se for falso. Paulo e Barnabé estavam em Filipos, na Macedônia. Paulo e Silas foram presos porque ajudaram uma moça a ficar curada. Na prisão, Paulo e Silas fugiram quando as correntes se soltaram. Paulo e Silas cantaram sobre o amor de Jesus. Sobre essa primeira frase aqui, ó, lá na plataforma, tem um mapa que a professora deixou lá mostrando as cidades onde eles passaram, tá bom? Escreva 2 perguntas que você gostaria de fazer a Paulo e Silas. Vamos ver aqui o que eu gostaria de perguntar para Paulo e Silas. Por que eles não fugiram? Aí é uma pergunta, né? Por que... Qual outra pergunta que a gente poderia falar para Paulo e Silas, né? Sobre a família deles. Será que eles tinham família? Filhos, né? E outras perguntas que eu sei que você é criativo e você vai fazer perguntas interessantes para Paulo e Silas. Ainda na página 59, Jesus havia transformado o coração de Paulo e Silas, por isso eles cantaram. Jesus transforma tristeza em coisa boa, né? Tristeza em alegria. Medo em... Se você não tem medo, você é o quê? Maldade em... Egoísmo em... Fracasso em... Né? Aí você completa aqui. Que motivos você tem para ter um coração alegre? Que motivos você tem? Eu tenho muitos motivos. Só de saber que Jesus morreu na cruz por mim já é um motivo para eu ser alegre, né? Então pensa um pouquinho aí. Que motivos você tem para você ter um coração alegre? Teremos muitos motivos, né? Essa era a nossa aula de hoje. Terminando, deixa a foto na plataforma, tá bom? Beijos e até a próxima aula.